Bom, então vamos iniciar, né, nosso trabalho para hoje. O que nós vamos fazer hoje, né? Nós vamos retomar rapidamente as três correntes filosóficas da modernidade, né? A saber, o racionalismo, o empirismo e o iluminismo. Como é que nós vamos fazer isso? É, eu vou colocar um pequeno vídeo, né? Um videozinho que eu costumo trabalhar com eles, para cada corrente. Então a gente coloca o vídeo de cada corrente, dá uma comentada e aí vai para outra corrente, dá outra comentada, até a gente se apropriar um pouco mais do que propõe cada corrente. Aí depois nós vamos ver alguns filósofos, né, de cada uma das correntes, que aí é a parte que entra vocês, o que vocês falaram, a compreensão de vocês sobre os filósofos, tá? Dessas três correntes. E por último, eu vou solicitar uma pequena atividade de sistematização das três correntes. Vai ser isso que nós vamos fazer hoje, para a gente fechar essa parte da modernidade, né? E na próximo encontro a gente já começar a trabalhar com o último período histórico filosófico, que é o contemporâneo, que é um pouco grande também. A gente tem que ainda 4 ou 5 encontros, né? Então estou calculando aí para a gente trabalhar com essa quantidade, tá? Bom, então é isso. As meninas que chegaram agora, né? Joselma, Graciele, olá. Então vai ser isso que nós vamos fazer. Então eu vou projetar o primeiro vídeo, que é sobre o racionalismo. Já ficou claro para Boa noite, nós. professor. Também estou aqui, Áurea. Ixi, Maria, Áurea, boa noite. Isso, Áurea, marquei. Então, Boa noite, a Fátima também tá, viu, professor? Ixi, Maria, já coloquei aqui. Tá A bom. professora colocou o meu, Júlia. Olha, depois do vídeo que eu ouvi várias vezes cada uma, eu agora estou bem mais próximo de vocês. Já me atrevo a dizer, olha, fulano é essa, fulano é aquela. Porque depois do vídeo, né, quando a gente vai editar, a gente acaba movimentando muito. E ouve uma vez, duas vezes, três vezes, aí você já fica meio fixado aqui na voz e na imagem. A diferença aqui, né, de ver vocês sem máscara nos vídeos. Quando é presencial eu vejo com máscara, quando é aqui eu não vejo. Então, no vídeo... Né, professor? Vamos dizer que imaginava outra pessoa, né? Quando vê pessoalmente. Que isso? Foi o comentário que ele fez contigo, Júlia. Quando a gente diz que imaginava outra pessoa, Ana Júlia, não quer dizer que seja que não era aquilo que você não queria ver. Que é isso? Não. Fica parecendo que você esperava uma pessoa melhor. Não. Pode ser que você esperava uma pessoa pior nesse sentido, tá? Tá de boa. Bom, gente, eu espero que no próximo semestre, que a gente vai trabalhar juntos, que a gente se aproxime mais presencial, enfim, que é muito bom essa parte humaniza, né? Bom, como eu estava falando, que nós já temos uma caminhada na disciplina, né? A gente já estudamos 2 períodos histórico-filosófico, o antigo e depois o moderno, e agora, o medieval, e agora a gente está meio que finalizando o período moderno da filosofia. Então a história da filosofia se mistura com a história com a história da humanidade, né? Então a gente tem os períodos. Então nós estamos trabalhando exatamente o período
moderno, onde há alguns movimentos históricos, né, que vão proporcionar o desenvolvimento do pensamento que se consolidou nesse período da modernidade. Um pouco aí do século XIV, vai até ali no XVIII praticamente, né? Então, muita coisa aconteceu ali. E principalmente essa ideia de cientificidade, né? Eu gravei a videoaula e mandei para vocês, uma videoaula um pouco extensa, mas é necessário assistir, e eu fiquei bastante preocupado porque a gente tem um controle, né, de quem vai assistindo as videoaulas. Então, essa turma são 27 pessoas. Eu recebi vídeo, acho que só falta 2 vídeos para eu receber. E a proposta era: veja a aula antes de fazer o vídeo. Ah, professor, mas eu tenho que fazer do meu filósofo. Sim, mas o seu filósofo ele não está descontextualizado. A ideia era que você assistisse a videoaula, onde eu falo das três correntes filosóficas e um pouquinho de cada filósofo, né? Da contribuição teórica do pensamento de cada filósofo de cada uma das correntes. Por isso a necessidade de assistir a aula, tá? Porque a gente é igual os meninos de quinta série. Essa é a minha parte, professor. O meu pedaço é esse. Não, a gente tem que ter, né, essa compreensão do todo, da contextualização, de onde está falando a tal pensador, né? Tal pensador. Então, eu fiquei com essa preocupação, eu fui acompanhando. Eu tenho tantos vídeos e tenho tantas visualizações da turma nessa videoaula. Então, eu sou bisbilhoteiro. Mas bem, hoje a gente tem 20 pessoas da turma que acessaram a videoaula. Não sei se assistiram toda, mas vai precisar assistir porque um conhecimento vai dependendo do outro, tá? Então, é um pouco essa dinâmica. Mas eu vou retomar algumas questões agora, né? Como eu falei, a ideia hoje, para a gente ir fechando, é trabalhar um pouquinho cada corrente, né? Corrente do racionalismo, entender um pouquinho mais o que é o racionalismo, entender um pouquinho mais sobre o empirismo e sobre o iluminismo, tá? Assim, de modo geral, as correntes. O que propõe? Qual é a ideia? Né? Cada corrente dessas, elas vêm dizer como é que o ser humano desenvolve o pensamento, como é que o ser humano apreende as coisas, né? Então, as correntes filosóficas desse período, elas vêm exatamente nos ajudar a entender isso. Qualquer profissional, né, da área da ciência humana, da ciência exata, qualquer que seja, precisa ter compreensão minimamente de como foi que se desenvolveu o pensamento do ser humano ao longo da história para poder entender por que nós hoje pensamos assim, tá? Então é importante, é fundamental a gente ver esses conteúdos. Então, não é à toa que a disciplina está posta no currículo, né, na grade curricular de vocês, de ambos os cursos, certo? Então, a gente vai fazer isso, tentar resgatar rapidamente também, né, não é muito demorado, essas 3 correntes. Depois, como eu falei, a gente vê um pouquinho, um pedacinho das ideias dos filósofos de cada corrente. Apesar de que tem filósofo que contribuiu um pouco aqui, um pouco ali, né? Se misturou de uma corrente para outra, mas tem filósofos que era aguerrido mesmo e defendia, né, de forma radical os preceitos de determinada corrente. Então a gente vai ver um pouquinho sobre os filósofos de cada uma dessas correntes a partir do que vocês estão me trazendo para mim e para a turma, né? E é isso. Aí depois eu vou solicitar uma pequena atividade só para sintetizar nossa primeira atividade, né,
assim, de caráter mais sistematizada, avaliativa, já para essa P2, que é a segunda parte para terminar. Certo? Então eu vou colocar aqui o primeiro vídeo. Deixa eu ver. Ele tá aqui. É rapidinho, os vídeos todos são bem pequenos e bem objetivo, né? Bem prático. Deixa eu ver aqui. Essa é a ideia. Em vídeos anteriores estudamos o empirismo e vários filósofos que representaram esse pensamento, como Francis Bacon, Thomas Hobbes, David Hume, David Berkeley e John Stuart Mill. Para os empiristas, todo conhecimento é proveniente da experiência sensorial, ou seja, do nosso contato. Um minuto, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Nessa ordem aqui dos vídeos, a gente vê primeiro o empirismo, depois o racionalismo. Então, eu trabalho primeiro o racionalismo, porque na compreensão dos filósofos mais contemporâneos, aconteceu primeiro o racionalismo, depois o empirismo e tal. Mas a gente encontra em outros lugares essa ordem meio confusa. Mas eu vou fazer do jeito que didaticamente eu costumo trabalhar, tá? Primeiro o racionalismo. Desculpa, eu coloquei aqui, não é esse. É o racionalismo que a gente trabalha primeiro. Ou melhor, o empirismo. Primeiro eu trabalho o racionalismo, mas ele trabalhou primeiro ao empirismo. Vamos... deixa eu ver, tá um monte de coisa aberta aqui, deixa eu ver se é esse mesmo. Com o mundo. Assim caberia... Tá, então vamos ver primeiro o empirismo, depois a gente vem pra cá pro racionalismo. É isso que eu tô querendo fazer. Professor, Oi? tá saindo duas vozes, tem como arrumar isso também? Sim, tem. É porque quando eu coloco diretamente da internet, ele dá negócio aqui, mas eu já ajeito. Um minuto. Então é isso. Primeiro... Primeiro vamos ver o empirismo ao invés do racionalismo. Isso. Volto. O empirismo é a filosofia que destaca a importância da experiência na busca pelo conhecimento. Ou seja, para o empirismo... Tá tranquilo o áudio e a imagem? Não, eu não escutei, não. Tá tranquilo o áudio e a imagem agora? Sim, Tá sim. O conhecimento resulta da experiência. O empirismo é a filosofia que destaca a importância da experiência na busca pelo conhecimento. Ou seja, para o empirismo, o conhecimento resulta da experiência. Mas a que tipo de experiência estamos nos referindo? Afinal, existem muitos tipos de experiências.
Existem experiências internas como os sonhos, a imaginação, as emoções, o raciocínio lógico, como o que usamos para fazer uma operação matemática, por exemplo. Contudo, no âmbito do empirismo, há uma concordância em excluir essas experiências internas do conceito de experiência, aceitando apenas a experiência sensorial, ou seja, a experiência obtida através dos sentidos. O termo empirismo é derivado do grego emperia, que significa basicamente uma forma de saber que é resultado da experiência sensível e dos dados acumulados como base nessa experiência, permitindo o uso prático desse conhecimento. O lema do empirismo, inspirado na filosofia de Aristóteles, é: nada existe no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Quer dizer, todo conhecimento é proveniente de uma base empírica, de percepções e impressões captadas pelos sentidos a respeito do mundo. Não existe um conhecimento que prescinda dessa experiência. Então, todo filósofo que considera a experiência sensorial importante na busca pelo conhecimento é um empirista? Não necessariamente. Descartes, que estudamos há pouco tempo, considera que algumas ideias são inatas, ou seja, já nascemos com elas, mas também considera que outras ideias resultam da experiência, são obtidas pelos sentidos. Isso é suficiente para considerarmos que Descartes é um empirista? Não. Reconhecer a importância da experiência sensorial não faz dele um empirista. O empirista é aquele que considera a experiência sensorial como a base fundamental de todo conhecimento. Ou seja, o conhecimento não existe sem que essa evidência sensorial tenha sido obtida primeiramente. Ademais, para o empirista, todos os processos intelectuais subsequentes devem se utilizar exclusivamente dessa evidência sensorial para gerar proposições válidas a respeito do mundo. Vejamos essa definição de forma um pouco mais detalhada. Note que o empirismo defende que a experiência sensorial é a base de todo conhecimento, mas essa experiência em si não é o conhecimento, ou seja, as informações que nos chegam pelos sentidos não são o próprio conhecimento, elas são sua base fundamental, seu alicerce, e sem essa base não pode haver conhecimento. Note ainda que, para que o conhecimento surja, faz-se necessário que os processos intelectuais operem sobre essas evidências sensoriais, e apenas sobre elas. Só então são formuladas proposições sobre o mundo. Perceba que, embora o empirismo reconheça o papel das operações intelectuais, a experiência sensorial é de suprema importância e é o ponto de partida da busca por informação confiável sobre o mundo. É justamente essa ênfase na importância da experiência sensorial que caracteriza o empirismo. O empirismo desenvolveu-se principalmente na Inglaterra, marcadamente durante os séculos 17 e 18, valorizando a experiência humana, a realidade concreta, a atividade do indivíduo e contrapondo-se à metafísica especulativa e aos grandes sistemas teóricos. A filosofia empirista está fortemente ligada à criação da Royal Society, a Sociedade Científica de Londres, fundada em 1660 e financiada pelos ricos comerciantes londrinos interessados nas possíveis aplicações técnicas desses conhecimentos para diversos fins, como o aperfeiçoamento das navegações e até mesmo os estudos em linguagem que permitiriam uma melhor comunicação com os povos das novas terras, com as quais negociavam. No próximo vídeo, conheceremos a filosofia de Thomas Hobbes, um dos principais empiristas britânicos. Ok, pessoal. Então aí a gente tem algumas informações bem interessantes, né? De forma bem ilustrada, sobre o empirismo. Já está claro para vocês, esse é o meu objetivo, né? Com esse conteúdo, que vocês compreendam
que nesse período da Idade Moderna, né, finalzinho do XIV, quando rompe ali com a Igreja e começa no século XV, XVI, XVII e XVIII, há uma formulação, né, de conhecimentos com cadeias diferentes, né, com propostas diferentes. Nesse sentido, a gente tem o racionalismo e o empirismo, do qual o vídeo falou. E depois o iluminismo, que diferencia um pouquinho, porque tenta juntar os dois, mas apresenta uma nova perspectiva já para a contemporaneidade. Pois bem, já está claro que essa forma de pensar, tanto empirista como racionalista e iluminista, era no sentido de dizer, né, qual é o conhecimento verdadeiro. Que aí a gente tem o nascimento da ciência a partir de experimentos anteriores, né? Como a gente teve lá, eu já falei na videoaula e falei também naquele outro dia. A gente tem um contexto histórico, social, para o surgimento, né, dessa forma de pensar mais organizada. Então, a Idade Moderna se dá a partir, né, de algumas características, como a passagem do feudalismo para o capitalismo, a formação dos estados, o movimento de reforma, né, e contra-reforma, o desenvolvimento da ciência natural, que é aí onde a gente chega. Então, a gente vai ter aí a retomada do pensamento dos clássicos da filosofia, que vai trazer, renascer algumas ideias antigas. E aí vai tentar se ajustar num novo momento histórico. Aí a gente tem a experiência de Nicolau Copérnico, que eu já falei na videoaula, do próprio Galileu Galilei, também discuto isso na videoaula bem detalhado, e um pouco dos experimentos, das ideias de Francis Bacon. Alguém vai falar de Francis Bacon, né? Então não vou tratar disso agora. Então, com essa ideia da teoria dos ídolos, Francis Bacon vai nos falar. E aí a gente chega, né, numa forma de pensamento que é bastante organizada, né, que é o racionalismo. Só que depois do racionalismo, a gente vai ter o empirismo. São oposições, né? Elas se complementam, mas houve aí uma disputa, e ainda há, hoje, né, uma certa disputa entre os teóricos em relação a essas duas correntes. O empirismo vai dizer que o conhecimento verdadeiro provém das experiências. Né? O empirismo vai dizer que é o conhecimento adquirido a partir dos sentidos, da experiência, que vai... Ele não descarta a razão, né? Ele não descarta o processo de pensamento e elaboração das ideias a partir dos sentimentos, mas ele diz que o conhecimento verdadeiro provém das experiências que a gente estabelece a partir dos sentidos. Quais são os sentidos? Ora, os sentidos humanos, a audição, a visão, o olfato, o tato, o paladar, enfim, que pode chegar em um ponto de extrema aperfeiçoamento. Tem pessoas que conseguem ver além do que fisicamente está ali posto. Tem gente que consegue ouvir, enfim, o ser humano pode desenvolver uma forma de utilização dos sentidos de forma extraordinária, quando ele passa por um processo, né, de formação, e dependendo das experiências que cada um desenvolve na vida. Mas bem, o empirismo vai dizer que primeiro tem a coisa, depois tem o pensamento, seja a ideia sobre a coisa. Então, aquela ideia de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, aqui a gente se encontra nesse debate, porque o empirismo vai dizer que primeiro houve o lápis, por exemplo, primeiro houve o lápis, a coisa, e a partir da coisa, do objeto, que eu me relaciono com ele, né, vou sentir, vou perceber, eu construo uma imagem, né, sobre esse
objeto, sobre essa coisa. Então, primeiro existe a coisa para o empirismo. Para o racionalismo, vai dizer que não. Primeiro existiu a ideia. Alguém teve a ideia, alguém desenvolveu a ideia, aí fez o lápis. Aí o empirismo vai dizer, sim, mas alguém só fez o lápis, utilizou a ideia para fazer o lápis, porque alguém teve uma experiência com alguma coisa que lembra o lápis, né? Então fica essa disputa. Quem veio primeiro, a coisa ou a ideia sobre a coisa? Tá? Então, esse conflito, ele diminui um pouco mais na frente com o iluminismo, quando a gente entende que as duas formas de pensamento, elas podem se complementar. Por isso mesmo a gente chegou em um nível de produção, né, de ideias, de conhecimento extremamente elaborado. O ser humano tem essa capacidade. Mas assim, durante a Idade Média, ou moderna, houve, né, essas formas de dizer, olha, o pensamento puro, o pensamento verdadeiro, portanto, o pensamento científico provém dos sentidos. Eu sinto, eu preciso sentir, né, eu preciso me relacionar com as coisas, né, apalpar, sentir se é grossa, se é fina, se é grande, se é pequena, se é, como foi construído e tal. Essa relação de experimentar para poder depois construir um conhecimento sobre a coisa. Tá? Essa é a ideia do conhecimento empirista. Ele não nega a razão, mas diz que a razão vem em segundo plano. Diferente do racionalismo, que vai dizer diferente, né? Que vai dizer que primeiro tem a ideia sobre uma coisa, depois vai experimentar a coisa. Tá? Então, essa é um pouco as ideias aí do empirismo e do racionalismo, destacando aqui mais o empirismo. Aí, no empirismo, a gente vai ter alguns filósofos que vocês vão falar daqui a pouquinho, né? Mas essa, a princípio, é a ideia do empirismo, que é o que vocês precisam saber, assim, de modo mais geral. Áurea, tu queria falar? Alguém quer dizer algo? O povo estão caindo da reunião, da sala. Querem dizer alguma coisa? Tá tranquilinho o empirismo? Vamos ver um pouquinho então sobre o racionalismo. Pode ser? Pessoal? Então aí. Vamos sim, professor. Eu tô, professor. Ah, professor. Ai, me bate um desespero, assim, quando as pessoas querem falar comigo. Vocês entenderam aí sobre o empirismo? Sim, ficou claro. Certo, vamos ver um pouquinho sobre o racionalismo. Quando a gente consegue visualizar as duas correntes, parece que uma fica mais compreendida do que a outra, né? Vamos ver então o racionalismo. Deixa eu aqui de novo. Desligar o meu microfone. Vamos lá. Em vídeos anteriores estudamos o empirismo e vários filósofos que representaram esse pensamento, como Francis Bacon, Thomas Hobbes, David Hume, David Berkeley e John Stuart Mill. Para os empiristas, todo conhecimento é proveniente da experiência sensorial, ou seja, do nosso contato com o mundo. Assim caberia à mente o papel secundário e até automático de organizar a informação obtida pela experiência. Nesse vídeo, conheceremos de forma resumida o que defende o racionalismo, uma corrente filosófica antagônica ao empirismo. Para os filósofos racionalistas, algumas ideias são inatas, quer dizer, nós já nasceríamos com elas. Além disso, o papel da mente na percepção e na organização da informação obtida pelos sentidos seria muito mais ativo do que aceitam os empiristas.
Por fim, os racionalistas sustentam que muitos estados mentais e processos psicológicos são inconscientes. A mente, para os racionalistas, não apenas organiza e armazena informações na memória, ela também atribui significados que essas informações não teriam de outra maneira. Para os racionalistas, existem estruturas, operações e habilidades mentais que são inatas, e nós utilizamos esses recursos inatos para analisar as informações que nos chegam pelos sentidos. Além disso, os racionalistas entendem que existem conhecimentos sobre o mundo que não podem resultar apenas da organização automática das nossas experiências. Elas resultam da dedução lógica, análise e argumentação. Ou seja, a informação oferecida pelos sentidos precisa ser digerida por um sistema racional para que certos tipos de conhecimentos possam ser descobertos. Note que os racionalistas se preocupam em entender como funcionam os mecanismos, habilidades ou faculdades mentais que processam os conteúdos que constituem os nossos pensamentos. A moralidade humana, para os empiristas, é resultado da experiência, da memória, do associacionismo e do hedonismo, que, em poucas palavras, seria a busca instintiva de obter prazer e se evitar a dor. Para os racionalistas, entretanto, existem motivos racionais segundo os quais certas ações e pensamentos são percebidos pelas pessoas como mais adequados do que outros. Quer dizer, o comportamento moral seria resultado da compreensão e adoção de certos princípios morais. Por exemplo, se alguém está dirigindo um veículo a 60 km por hora em uma estrada cuja velocidade máxima é justamente essa, tal comportamento seria resultado da compreensão da legislação e da decisão de não violar essa legislação. Mesmo que a pessoa queira apenas evitar as más consequências de não seguir a lei, ainda assim existiria aí um processo de análise e reflexão que precederiam a adoção do bom comportamento no trânsito. Lembra que já estudamos os métodos indutivo e dedutivo? Bom, os empiristas enfatizam a indução e o método experimental. Os racionalistas, por sua vez, enfatizam a dedução e as ciências exatas como a matemática e a geometria. Já estudamos os racionalistas Descartes e Spinoza em vídeos anteriores. No próximo vídeo, estudaremos o pensamento de Leibniz. Ok, pessoal. Então, isso, né? Essa será a ideia da gente ver um pouco... Desculpa. Da gente ver um pouco do racionalismo ligado aí, fazendo uma comparação com o empirismo. Então, a gente vê que é uma forma de pensar antagônica. Diferente do empirismo, o racionalismo vai dizer que o conhecimento verdadeiro provém da razão, que inclusive ele vai tratar de um conhecimento que a gente nasce com ele. Ele vai dizer que a gente nasce com pré-determinações genéticas, com estruturas cognitivas cerebrais capazes de nos possibilitar a produção de ideias sobre as coisas. Veja que o racionalismo também não nega o empirismo, a experiência, mas ele vai dizer que a experiência é apenas uma forma do ser humano externar, né, aquilo que ele tem na cabeça, na razão. Então, a experiência ela vai surgir a partir da necessidade do indivíduo de se de colocar, né, em prática aquilo que ele tem como inato. Ou seja, as experiências não são negadas, mas o conhecimento verdadeiro é a partir do processamento
né, das informações adquiridas pela experiência, mas não a experiência com as coisas, elas por si só não dão conta do ser humano produzir um conhecimento efetivamente verdadeiro, portanto um conhecimento científico, né? Então a gente tem aí essa disputa entre o empirismo e o racionalismo, que são duas formas da gente conceber a forma de pensamento do ser humano, que isso vai se juntar mais tarde, e hoje o que a gente tem de ciência é baseado em experimentos e baseado também em uma elaboração racional a partir, né, da manipulação das coisas, né? Então é um pouco essas ideias e que vão se desenvolvendo aí ao longo do tempo, tá? Então, rapidamente isso. Ele falou no vídeo a respeito de dois conceitos ligados à questão do racionalismo, que é um método dedutivo e indutivo, que quem vai trabalhar um pouco isso é o Francis Bacon, apresenta ali, mas o René Descartes, né? René Descartes, que é considerado o pai do racionalismo, que começa a desenvolver métodos, né, de pesquisa a partir da razão. Então, o René Descartes, o Descartes, ele vai trabalhar dois métodos de produção de conhecimento e ele vai dar ênfase para o indutivo, que é o que a razão induz, ou melhor, o dedutivo, que é o que a razão deduz, não aquilo que os nossos sentimentos nos induz a pensar. Bom, mas sobre isso eu também ministrei, né, na videoaula. Vale a pena voltar na videoaula. Tá? Então, um pouco essas ideias, tá? Racionalismo e empirismo que eu queria apresentar para vocês. Tranquilo? Algo a acrescentar até aqui? Tá de boa? Professor, essa videoaula tá onde? No Google Classroom? Não, essa videoaula, sim, também coloquei lá, mas coloquei no grupo. Eu até sugeri, olha, não faço vídeo antes de assistir a videoaula. Eu coloquei no grupo. E coloquei no Google Classroom também o link da aula. Esse conteúdo que eu trabalho, as 3 correntes. Eu até peguei aquele começo da nossa aula passada, que eu ministrei aqui, onde eu introduzi, e coloquei junto. Para quem perdeu a aula, né, por alguma questão, vai ver um pouco, acho que são 20 minutos, os 20 primeiros minutos da videoaula lá, é aquela aula que eu introduzi na semana passada. Aí o restante é onde eu trabalho as 3 correntes e os filósofos de cada corrente. Rapidamente, porque eu queria que vocês conhecessem um pouco deles, né? Que é isso que vocês fizeram, foram buscar informações sobre eles e agora vão buscar informações mais detalhadas sobre cada período, cada corrente, para entender por que tais filósofos pensaram daquela forma, para a gente conectar o filósofo a cada corrente, a cada modo de desenvolvimento do pensamento, certo? É um pouco essa lógica didática que eu ministro esse conteúdo, tá? Mas tá lá, Graciele, no grupo, pode voltar um pouquinho, mas qualquer coisa... Eu não olhei no grupo não, professor, eu olhei só no Google Class, mas lá não tem videoaula do senhor não. Tem uma outra videoaula só, que foi a que eu assisti. Por isso que eu perguntei. Videoaula. Uma menorzinha de introdução, né? Que eu coloquei lá. Deixa eu olhar aqui. Mas será que eu não coloquei no Classroom? Filosofia moderna. Só uma aulazinha de introdução mesmo, não foi a sua tá. aula. Tá, mas eu coloquei no grupo. Coloquei no grupo umas 2 vezes, depois fiz uma chamada assim com um texto, dizendo, olha, atentem para as atividades da semana. Videoaula, todo o material já está aqui. Tá, realmente, no grupo tá, professor. Eu que não me atentei no grupo e fiquei só no Google e ele não tá lá. Mas eu vou assistir. Tudo bem. E eu vou postar lá também no Classroom, passou despercebido, desculpem. Não, tranquilo. Certo, então, essas 2 correntes. Vamos ver a terceira para a gente ir finalizando, para depois de ver os filósofos.
A terceira é o iluminismo. Gosto muito do iluminismo porque ele traz algumas soluções, mas também nos provoca outros conflitos. Deixa eu passar aqui. Gente, vocês estão acompanhando o raciocínio, não é? Sim, professor. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Tá dando eco? Esse não tá na internet, eu tenho ele baixado. Tá dando eco? Hoje eu vou ensinar para vocês o que foi o Iluminismo. Simples, trata-se de filósofos do século XVIII que acreditavam muito mais na razão e na busca por conhecimento. Afinal, luz é igual a conhecimento. Por isso que em filmes de animação ou histórias em quadrinhos, a ideia é representada por uma lâmpada. Grande parte dos iluministas vinham da burguesia europeia. Por isso, tratamos também como um movimento político. E por causa disso, faziam oposição às monarquias absolutistas europeias. Afinal, os reis não tinham razão para governarem. O iluminismo influenciou movimentos no mundo todo como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e até mesmo a Inconfidência Mineira. Agora, vamos ver os principais filósofos iluministas? A começar por John Locke, o filósofo inglês. Para ele, todo ser humano nasce com direitos inalienáveis. O que significa isso? Que não podem ser retirados de forma alguma, entre eles a vida, a liberdade e a propriedade. Influenciado pelas ideias de Locke, nós temos o filósofo Voltaire, que foi um grande crítico dos dogmas da Igreja Católica e defensor da liberdade de expressão. Também temos Montesquieu. E o que Montesquieu dizia para a gente? Ele acreditava que o poder deveria ser fragmentado em executivo, judiciário e legislativo, sendo o último de extrema importância, pois as leis deveriam representar a sociedade. Por último, temos Jean-Jacques Rousseau, que acreditava que os seres humanos nasciam bons e se corrompiam pela sociedade. Rousseau também criticava as desigualdades sociais causadas pela propriedade privada e também era um grande defensor da democracia direta, onde o povo participaria diretamente das decisões políticas. Vamos ver agora as influências que o iluminismo nos trouxe para os dias atuais. A enciclopédia foi uma invenção iluminista de Denis Diderot. Por isso, quando você consulta a sua versão virtual para fazer trabalhos escolares, está vivenciando um fruto dessa influência. Os museus também são uma invenção iluminista e o primeiro foi criado por Napoleão Bonaparte no Palácio do Louvre, em Paris. Agora, voltando para o Brasil, boa parte das nossas leis são inspiradas pelo iluminismo. Eu indico a vocês a leitura do artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. E aí, gostou? Então, se gostou, curte, compartilha e também não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, grande abraço, fui! Isso, então. O iluminismo
O iluminismo foi um movimento, né, como a gente viu aí, além de um movimento literário, político, ele foi um movimento filosófico. Ou, além de ser um movimento filosófico, uma corrente filosófica, ele também foi um movimento literário e político. Para a gente entender melhor o iluminismo, é necessário que a gente avance na história. Só vai ficar mais compreensível para nós essa questão do iluminismo, os ideários do iluminismo, quando a gente avança para o próximo período histórico da humanidade e da própria filosofia, que é o período contemporâneo. Porque o iluminismo, vamos imaginar, que é um movimento, uma corrente filosófica que vai fazer aí a transição entre o período moderno e o período contemporâneo. Porque tem um filósofo, o principal aí desse período, que eu acho que não apresentou aqui, que é o Immanuel Kant. Immanuel Kant, quem falou foi a Isla da administração. Bacana, bacana. O Immanuel Kant é um iluminista no finalzinho do iluminismo para o período contemporâneo. Mas o iluminismo tenta trazer as ideias racionalistas e empiristas para o cenário da produção do pensamento do ser humano. Sendo que o iluminismo vai dar mais ênfase para o racionalismo, né, principalmente aí depois com o Immanuel Kant, com a crítica da razão pura, crítica da razão prática, são livros do Immanuel Kant. Eu tinha separado aqui, em cima da minha mesa está terrível de livro, eu não consigo encontrar ele agora. Mas bem, e aí o iluminismo, com essa ideia de iluminar, uma luzinha ali, né? O que acontece? Com todo esse antecedente de produção de conhecimento pelos filósofos da modernidade, né? Ali desde a luneta de Galileu, Copérnico, Giordano Bruno e tal, até chegar no final desse período, a gente tem uma grande produção de ideias nessas duas correntes. O iluminismo vai organizar isso e vai dizer, epa, é preciso, né, é necessário, é possível dar um salto histórico. E aí o iluminismo propõe um salto histórico com a ideia da Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um elemento fundamental para o desenvolvimento da humanidade, portanto, para o desenvolvimento do pensamento do ser humano. A Revolução Industrial, que a gente vai ver um pouco mais detalhado no próximo, na próxima corrente filosófica. Então, a gente tem a Revolução Industrial, né, que é a partir do Iluminismo. A gente tem a Revolução Francesa, que é a partir do Iluminismo. A Revolução Francesa é o movimento mais antropológico, vamos dizer assim, né, nos últimos tempos, porque ele traz o ser humano para o centro, como um sujeito que pensa, um sujeito que experimenta, que raciocina, um sujeito de direito, um sujeito que precisa participar da política e, enfim, a Revolução Francesa, que a gente vai também ver um pouquinho mais, porque eles são já do finalzinho da modernidade para o início da contemporaneidade. Então, para entender a estrutura da sociedade hoje e como o ser humano pensa hoje, né, assim, dos tempos modernos para cá, é a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, que foi encunhada aí também pela a Revolução Industrial, e depois a gente tem a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa é uma espécie de continuação da francesa, melhor, ela se embasa pelos ideários da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade, são 3 preceitos básicos da Revolução Francesa. Então, o iluminismo tem essa característica de trazer inovações e grandes possibilidades para que o ser humano desenvolvesse a ciência da forma apurada que a gente tem hoje, tá? Então, o iluminismo vai buscar nessas duas correntes, mas ele propõe
outras coisas. Não é à toa que é iluminismo. Parece que acendeu uma luzinha na cabeça do ser humano, e claro que não foi de uma hora para outra. Tudo bem, a luzinha acendeu, mas não foi assim num passe de mágica. É um processo histórico que a gente vem vendo desde os pré-socráticos até aqui, tá? Então esse é o iluminismo, com grandes filósofos, Immanuel Kant, né? Ascensão aí da burguesia de forma mais estruturada, inclusive no poder, né? O capitalismo vai se reestruturar aí, já está um pouco mais desenvolvido e vai ganhar muito fôlego a partir da Revolução Industrial, certo? Bom, gente, para finalizar, nós vamos trabalhar um pouquinho agora os filósofos, tá? A minha aula está finalizando, a primeira hora, e está dizendo que vai fechar. Então, eu vou fechar aqui agora para a gente não quebrar o raciocínio. Já mando o link novamente e a gente vai ver um pouquinho dos filósofos de cada uma dessas 3 correntes. Certo? Certinho, Certo, professor. professor.